Olá, boa noite. O presidente Michel Temer assinou hoje a medida provisória que permite a renegociação das dívidas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com a Previdência. Hora de falar com a Natuza Neri em São Paulo. Natuza, boa noite. Essa medida era uma das principais reivindicações dos municípios, né? Exatamente, Doni. Bom, a renegociação já era esperada para as prefeituras, mas a extensão do benefício aos estados foi uma novidade. Em contrapartida a esse refis, o governo quer garantir apoio de prefeitos e governadores também às reformas, sobretudo a reforma da Previdência. 5.000 prefeitos e uma mesma reivindicação, mais tempo e um bom desconto para poder pagar a dívida com a Previdência, que chega a 75 bilhões de reais. Se somar estados e o Distrito Federal, são 90 bilhões de reais. O anúncio feito pelo presidente Michel Temer foi bem recebido pela plateia. A medida provisória aumenta o parcelamento das dívidas de estados e municípios para quase 17 anos. A expectativa é que mais de 4.500 prefeituras possam aderir ao programa. Convenhamos, não é apenas parcelar. Nós parcelamos, mas reduzimos 25% dos encargos, reduzimos 25% da multa, 80% dos juros. Logo depois de vencida essa etapa inicial das reformas fundamentais para o Estado brasileiro, né, nós vamos caminhar para o fortalecimento da federação. Em troca da bondade, o governo quer a ajuda dos prefeitos nas reformas. O presidente da Confederação dos Municípios já declarou apoio às mudanças na Previdência. Tomamos a decisão de apoiar a reforma da Previdência, baseado em números, em dados concretos, como gestores, respeitando as opiniões divergentes que têm quanto à reforma. Na Câmara, o movimento do governo recebeu o apoio dos aliados. Logicamente, quando você prorroga o parcelamento de 60 para 200 meses, os prefeitos vão tirar a pressão sobre os deputados em relação à Previdência. E com isso, você diminuindo a pressão dos parlamentares, dá o discurso que todos precisam para votar a favor da reforma da Previdência. É muito importante para o prefeito chegar na sua base e dizer: eu estive com o presidente da República e ele trouxe benefícios para o nosso município. Isso ajuda a mudar o ambiente aqui da reforma? Eu não tenho nenhuma dúvida. Você vê hoje o ambiente está leve. A oposição criticou o método adotado pelo Palácio do Planalto para tentar aprovar a reforma da Previdência. Está aberto o balcão de negócios. É um verdadeiro mercado persa em que tudo está sendo trocado para tentar garantir a maioria de votos na retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros. Eu reconheço, como opositor que sou, que eles são profissionais do fisiologismo político. Eu nunca vi um vale-tudo desse aqui na Câmara Federal. Mas para o líder do governo, o dia foi de vitória. Nós tivemos um movimento muito importante da Confederação Nacional dos Municípios apoiando a reforma da Previdência, inclusive mostrando aos prefeitos, no plenário recheado de prefeitos, né, o impacto da aprovação da reforma nos municípios. Bom, e sobre isso a gente abre a nossa primeira rodada de conversa. A casa está cheia. No Rio estão Doni e Merval e em Brasília, Cris e Camarote. A gente conversava aqui ontem e a Cris usou a metáfora da porteira aberta. O que a gente não imaginava é que os estados iam entrar e passar rapidamente por essa porteira também. E já tinha meme na internet hoje dizendo: eu também quero o meu refis. Porque o governo, de fato, está jogando todas as cartas que pode para aprovar a reforma da Previdência. O prazo está acabando, o governo queria iniciar essa votação antes do fim do primeiro semestre, concluir a votação na Câmara, e quanto mais o governo se aproxima do segundo semestre, mais vai ficando arriscada essa votação. Porque quanto mais próxima da eleição do ano que vem, menos o parlamentar quer votar matérias polêmicas. O que vocês acham? É por isso a pressa, Natuza. Eu tenho percebido hoje o ambiente, até mesmo a oposição reconhecendo que o ambiente estava melhor pró-reforma da Previdência. É lógico, muitas críticas em relação a essa metodologia do governo, essa estratégia do governo de acabar fazendo concessões, onde a gente aqui listou várias dessas concessões. Essas concessões podem continuar, inclusive
tentando preservar ao máximo o texto que já foi bastante modificado, mas em várias outras áreas. Eu acho que o exemplo de hoje é com esse apoio ali da Confederação, ou seja, dos municípios. É lógico que isso daí não significa a totalidade, mas já é uma sinalização de que os municípios vão agora, a partir desse movimento do Palácio do Planalto da renegociação das dívidas do INSS, o Planalto vai receber também apoio. Isso acaba influenciando muito essa bancada municipalista, que ela é muito influente e pulverizada na Câmara dos Deputados. De qualquer maneira, o parlamentar se sente menos pressionado, mais confortável para votar a reforma da Previdência, quando a associação de prefeitos, que os prefeitos apoiam candidatos a deputado, a governador, a senador, é quando essa associação apoia a reforma da Previdência. Quanto aos métodos, desde que o mundo é mundo aqui na política brasileira, eu estou aqui desde 1982, pelo menos, é assim. O Lula fez isso, a Dilma fez isso, só que a Dilma só não conseguiu convencer o PT. Então foi por isso que a reforma da Previdência da Dilma não passou e foi por isso que desandou toda aquela crise. Então, não que eu defenda o toma lá da cá, eu preferiria que fosse uma negociação com partidos, mas dado que esta é a ferramenta que o governo tem, este governo está usando com a maior competência e criando até um paradoxo. É o governo mais impopular que a gente já viu nos últimos tempos e é o mais capaz de fazer as reformas, porque os parlamentares que votariam lá com o PT vão votar agora com o Temer pela mesma causa, o cargo, a emenda ou o que seja. O Temer, ele tem origem no parlamento, então ele ficou muito tempo, talvez... o núcleo palaciano já está muito acostumado com esse tipo de negociação. Então, isso é a linguagem que eles entendem, né? Agora, o desagradável nesse caso específico é que a dívida é o buraco da Previdência que está sendo aumentado. Ampliado, né? Esse é o problema. Só que tem uma coisa, Merval, eu conversei com o presidente Temer, desculpa te interromper, não, claro. Mas na proposta de reforma da Previdência está previsto aquele prazo de 6 meses para os municípios fazerem a sua reforma também. Estados e municípios em 6 meses. Quem não fizer, fica com as regras da Previdência Nacional, que também está bastante generosa com o servidor público. Mas esse é um dinheiro que eles dizem o seguinte, que se não renegociasse por 200 meses, teria que renegociar para 100, para 180. Já é para diante. Então, pelo menos você recebe alguma coisa em troca, que é a reforma da Previdência. Desculpa que te interrompi demais. Pode interromper à vontade. O negócio é o seguinte, é só o fato de paradoxo, que para você aprovar uma reforma, você tem que aprovar também... Aumentar o buraco aumentar o buraco, né, para depois acertar. Isso é muito desagradável. E quanto ao fato de que esse governo tem especialistas no Congresso, isso é verdade e está sendo muito útil nesse caso das reformas. Agora, ao mesmo tempo, isso faz com que o governo tenha uma série de problemas do passado e tal, que também influenciam na sua avaliação e na sua incapacidade política de reagir, né? As coisas, fica muito preso a compromissos passados, a história e tal. É difícil, mas eles estão conseguindo passar por essas tempestades todas até o momento com bastante êxito, né? A impressão que dá é que o governo tentou ir ao limite da possibilidade da articulação com o Congresso para conseguir lá seus 320, 330 votos, para ter a margem de manobra suficiente para perder alguns e passar a reforma com 308. E julgou necessário um apoio a mais, uma ajudinha extra, nesse caso, dos municípios e também dos estados. Por isso, essas regras bastante flexíveis com relação à dívida. E eu acho que é interessante essa dualidade que você aponta, Cris, porque, de fato, para ser um governo reformista, mais importante do que ser popular é ter habilidade de negociação com o parlamento. É um governo mais impopular que já houve nos últimos tempos, igual a Dilma, ou um pouco mais, menos até, e é o que tem maior apoio no Congresso. É realmente uma coisa específica, uma particularidade da política brasileira.
O governo está com toda essa expectativa aí, mas ainda não conseguiu que o PMDB, o partido do presidente Temer, fechasse questão em torno da reforma da Previdência e deu uma deslocada no calendário para a semana do dia 29. O presidente Temer andava dizendo dia 24. Então, eles vão começar dia 29 para acabar até o dia 31 e votar o segundo turno na semana seguinte. Então, tudo isso é desejo, mas eles parecem que estão construindo esse castelo aí. Se vai ser de cartas, nós vamos saber depois. Essa semana vai ter reunião da executiva. A expectativa é que tenha, do PMDB, e o líder está pegando assinaturas. E nem faz muito sentido, né, Camarote, você fechar a questão muito tempo antes da votação, porque daí você deixa todos esses deputados muito vulneráveis, exato. Mas só para concluir e pegar uma carona no que disse o Merval, a equipe econômica já está ficando bastante preocupada, porque havia concedido fazer o refis para prefeituras. E aí, como mesmo disse a Cris, a porteira se abriu e nem a própria equipe econômica conseguiu controlar muito, e aí tem de se explicar porque o rombo aumenta, se não nos casos das prefeituras, nos casos de estados, bancada ruralista e por aí vai. Mas eu vou fazer um rápido registro aqui e a gente volta a conversar já já.